Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos essa noite com a paz do Senhor. Sem perda de tempo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, foi o texto basilar desta noite, leitura oficial. Gostaria de ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Enquanto você localize o texto sagrado, quero expressar a minha alegria e gratidão a Deus pela vida do pastor Ednardo, que uma vez mais nos concede a imensa honra de estarmos aqui nesta noite servindo esta igreja com a exposição da poderosa palavra de Deus. Para mim é sempre motivo de alegria e de gratidão poder estar aqui com todos vocês. Quero louvar a Deus nessa noite pela digníssima que está me acompanhando, a embaixatriz, a Rihanna, que veio para interceder por mim nessa noite. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Pode tomar o seu assento nesta noite, glorificando e agradecendo a Deus por sua bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, com certeza o apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que mais contribuiu para a expansão do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais revolucionou a história do cristianismo. Paulo, na sua primeira viagem missionária para a cidade de Corinto, aconteceu aproximadamente no ano 55 a 58 depois de Cristo. Está registrado em Atos capítulo 18, versículo de número 11. Lá o texto diz que Paulo passou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Quando Paulo chegou em Corinto, foi um verdadeiro desafio para o apóstolo, porque Corinto era uma cidade totalmente paganizada, uma cidade que vivia totalmente distante, desregrada dos princípios estabelecidos por Deus. Toda a habitação, todo aquele povo, toda aquela população vivia os pecados capitais que chegavam a feder nas narinas de Deus. Em Corinto estava instaurado o grande templo da deusa Afrodite, que era considerada como a deusa do amor, aonde o historiador Flávio Joséfo, Mike Pirma e também o nosso historiador cearense Jeová Mendes vai nos declarar que nesse templo se via aproximadamente 1000 sacerdotisas, que naquele culto, naquela liturgia pagã, cultuava essa deusa pagã, envolvendo toda a prática de pecados sexuais, todo tipo de abominação, todo tipo de pecado era cometido dentro daquele templo. Esse templo era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aonde Corinto, ela foi responsável por atrair homens de todas as cidades circunvizinhas e de toda a nação antiga da Grécia, aonde todos os homens queriam estar naquele lugar por causa da liberalidade do pecado, aonde para todos aquilo que era errado,
aquilo que era pecado se tornou algo normal. E no ano 55, depois da morte de Cristo, o apóstolo Paulo chegou naquela cidade. Esse era o contexto que vivia aquela nação, aquela população. O apóstolo Paulo chegou lá cheio do Espírito Santo, portando a mensagem do Evangelho, falando acerca do Cristo que foi crucificado em Jerusalém, mas que no terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. Durante 1 ano e 6 meses que o apóstolo Paulo passou na cidade de Corinto, aquela cidade foi completamente impactada pela palavra de Deus. Durante apenas 1 ano e 6 meses, o apóstolo Paulo, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, sacudiu aquela cidade. Aquela cidade foi colocada ao avesso por causa da presença do Espírito Santo de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo, e por causa da mensagem que ele pregava. Ele mesmo disse que a sua mensagem não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistia em poder e demonstração do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando chega lá, de imediatamente ele já começa a pregar a mensagem do Evangelho. Priscila e Áquila recebem a mensagem e abrigam Paulo na sua casa. Um jovem chamado Gaio, outro chamado Cristo, se converte a Cristo. E ali, na casa de Priscila, é fundada a igreja de Corinto. Veja que em meio à apostasia, que em meio a uma degradação espiritual, aonde toda a população vivia distante de Deus, foi naquele contexto, foi naquele ambiente que a igreja de Jesus Cristo foi fundada e foi estabelecida. Jesus disse que as portas do inferno nunca jamais ia prevalecer contra a sua igreja. Aonde chega um homem de Deus genuíno, portando uma palavra genuína, um evangelho verdadeiro, não um evangelho falsificado ou diluído que nós temos visto nos últimos dias, mas o evangelho de Cristo. Aonde chega, meu irmão, as trevas começam a ser raiadas pela cruz de Cristo, pelo brilho da cruz de Cristo. Aonde o evangelho chega, o nosso inimigo tem que bater em retirada. E ali foi fundada a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não tem me dar só um pouquinho de retorno, eu agradeço. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, é conhecido de todos vós, que ele vai tratar algumas questões concernentes à fé cristã, alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Quando o apóstolo Paulo ele sai de lá, da cidade de Corinto, ele vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele passa aproximadamente 3 anos. E no terceiro ano ele recebe a notificação, ele recebe a carta da igreja, que muitos problemas estavam acontecendo dentro da igreja. Ele agora vai escrever a carta, a primeira carta que nós fizemos menção nesta noite, e vai destinar à igreja de Corinto. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo, ele vem tratando de questões concernentes à fé cristã, de como a igreja deveria se comportar, deveria viver, de como os cristãos deveriam ter a sua conduta em meio àquele contexto paganizado. Quando chega no capítulo 11, que foi o capítulo que nós fizemos menção nesta noite, o apóstolo Paulo ele vai falar de um dos mais preciosos sacramentos da fé cristã. Ele vai falar da instituição que foi estabelecida por Cristo, a ceia do Senhor.
Quando ele vai falar da ceia do Senhor, ele não se refere a uma ceia comum pela qual a igreja estava habituada a conviver ou a viver ou a participar. Quando ele vai falar da ceia, ele vai dizer: é uma santa ceia. Não é uma ceia qualquer. Primeiro, ela é santa. É uma santa ceia. E ele vem abordando, ele vem discorrendo essas questões. Quando chega no versículo de número 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui que esse ensinamento que ele estava passando para a igreja de Corinto, ele não recebeu na faculdade teológica, ele não recebeu do apóstolo Pedro, muito menos do apóstolo João, nem de Tiago, que era o pastor da igreja presidente em Jerusalém. Ele mesmo também havia falado lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, que o evangelho que ele tinha recebido, ele não tinha recebido da parte de homem, mas ele tinha recebido do próprio Cristo. Aí aqui também ele vai referendar essa questão, ele vai dizer: porque aquilo que eu recebi, é isso que eu vou passar para vocês. Ou seja, esse ensinamento, ele não é meu, ele vem de Cristo e eu vou transmitir para vocês. Ele mostra a autenticidade da mensagem que ele pregava, que era uma mensagem que não era formada no laboratório da mente humana, mas era uma mensagem que veio diretamente do Cristo. Haja vista que em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que aquilo que deixou o seu ministério fortificado apostólico foi o Cristo glorificado que ele contemplou. Um dos pré-requisitos para ser apóstolo era: tinham que ter andado com Cristo, visto ele. Os 12 apóstolos viveram, andaram com Cristo, o Cristo encarnado e o Cristo ressurreto. Mas Paulo em 1 Coríntios, ele vai autentificar o seu ministério, o seu apostolado, e ele vai deixar bem claro que ele foi discipulado, não simplesmente pelo Cristo encarnado ou ressuscitado, mas o Cristo glorificado, aquele que venceu a morte, subiu aos céus e um dia virá buscar esta igreja. Ele vem escorrendo essa questão e vai dizer: isso que eu vou ensinar a vocês, eu recebi do Senhor. Quando chega no versículo 17 e 18, ele dá uma exortação para aquela igreja. Ele vai dizer que havia dissensões, havia discórdia, havia partidarismo, havia facções, que era a palavra que está lá no grego. A igreja de Corinto estava subdividida. Alguém dizia: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Pedro. Outros diziam: eu sou de Apolo. E alguns diziam: eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer: por acaso Cristo está dividido? Não. Aí ele vai dizer: todos nós somos membros de um único corpo, a qual Jesus Cristo é o cabeça. Eu já quero contextualizar essa mensagem nessa noite, começar a fazer uma aplicação para a nossa vida. Ei querido, na nossa igreja nós não podemos estar divididos. Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Tirar a igreja de Cristo caminha na mesma visão. Ele disse aos Efésios que nós militamos por uma única fé, por um único batismo, por um único Espírito e por um só fundamento, que é as Sagradas Escrituras, que foram pregadas e ensinadas pelos profetas e pelos santos apóstolos. Havia grupinhos, havia partidarismo, havia as divisões, e que isso jamais se permeie em nosso meio. Que nós possamos ser um em Cristo. Jesus disse que o testemunho que ia impactar o mundo lá fora era quando o mundo olhasse para nós e nos visse como um só. Nós somos um só em Cristo Jesus. Mas infelizmente
Infelizmente, muitas das vezes nós estamos envolvidos com picuinhas, com dissensões, com divisões, mas nessa noite Deus está falando conosco através da palavra. Ei, olhe para Cristo, você faz parte de um mesmo corpo, você é a igreja e Ele é o cabeça. Nós somos corpos. Ele vem trabalhando essas questões. Quando chega no versículo 19, ele vai dizer, no mesmo capítulo: deixa a Bíblia aberta, acompanhe comigo nesta noite, em nome de Jesus. Ele vai dizer que havia heresias dentro da igreja, mas ele também vai dizer que era necessário que houvesse heresia para que os verdadeiros se manifestassem. Infelizmente hoje, no meio da cristandade, falo de um modo geral, muitas heresias têm sido colocadas, têm sido ensinadas, têm sido inseridas pelo neopentecostalismo e por outras ramificações heréticas que são contrárias à igreja e contra a palavra de Deus. Hoje, em muitas denominações e muitas igrejas, existe um tal de relativismo, ou seja, aquilo que é pecado para mim talvez não seja pecado para você, e aquilo que é pecado para você talvez não seja para mim. É a doutrina, o ensinamento do relativismo. Mas nós seguimos as Escrituras Sagradas. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado e ponto final, acabou a história. Regivaldo, mas o apóstolo não sei das quantas disse que isso faz sentido. Não, se tem base bíblica, nós acreditamos. Se não tem, ponto final. Existe hoje um tal do pragmatismo que tem se instaurado dentro de muitas igrejas. E o que é isso, Regivaldo? É aquilo que muitos estão fazendo, é fazer aquilo que dá certo ao invés de fazer aquilo que é certo. Se está dando resultado, se o povo está gostando, se a igreja está enchendo, então vamos fazer a coisa, por mais que esteja errado. Heresias. Mas o apóstolo Paulo disse que isso era necessário acontecer, porque eu creio que em todas as épocas, em todos os períodos da igreja de Cristo, aqui na terra, Cristo sempre preservou, ainda que seja uma minoria, mas ele sempre teve os seus remanescentes, os seus apologéticos que rejeita todo tipo de heresia, que vai contra o sistema mundano, contra o sistema pecaminoso, porque nós seguimos a Bíblia Sagrada como nosso bojo de fé e prática doutrinária. Aí o apóstolo Paulo, diante dessas questões que ele está trabalhando e desenvolvendo e aplicando à igreja, ele vai dizer como a igreja deveria se portar quando participasse da ceia do Senhor. Haja vista que aqui nesse período aqui, eles estavam ceando num período de festividade. Tinha uma festividade que era recorrente, que era comum na época, que era uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor. E toda aquela comunidade não cristã, até mesmo aqueles que eram pagãos, faziam essa festividade, aonde eles comiam exageradamente, cometiam o pecado da gula e outros tipos de pecado, aonde aqueles que tinham condição comiam das melhores comidas, e aquele que era pobre ficava com fome. De amor só tinha o nome da festa, porque de amor na prática não tinha nada. Aí o apóstolo Paulo, diante dessa cultura aqui, ele vai direcionar, ele vai nortear a igreja de Cristo. Por quê? A igreja de Cristo, ela não caminha conforme a cultura mundana, não. Ela caminha conforme a palavra de Deus. Aí ele vai começar a desenvolver o assunto. E ele vai nos dizer aí, está no versículo 33, que no momento da ceia, eles tinham que fazer diferente. Eles tinham que esperar uns pelos outros. Por que ele vai dizer esperar uns pelos outros? Porque naquelas ceias lá, enquanto um já estava terminando de comer e ir embora, outro estava chegando, estava uma verdadeira confusão de desordem dentro daquele contexto. Aí ele vai dizer, mas
Mas a ceia do Senhor, que é diferente dessa ceia aí, e haja visto que a ceia era o banquete que eles faziam, era o almoço, era o jantar, era diferente de nós. Aí ele vai dizer: a ceia do Senhor é uma santa ceia. E primeiro, quando vocês se reunirem, esperai uns pelos outros. Oh, glória a Deus! Esperar um pelo outro significa dizer: meu irmão, você é importante para a minha ceia. A minha ceia sem você não faz sentido. A minha ceia sem você não tem fundamento. Esperar uns pelos outros significa dizer: ei, meu irmão, a sua dor é a minha dor, a sua dificuldade é a minha dificuldade, a sua luta é a minha luta, porque muitas das vezes o irmão chega e da Santa Ceia, muitas das vezes passa por você nem a paz do Senhor dá ao irmão, nem olhar para o irmão, você olha, mas o texto está nesta noite falando conosco, dizendo: esperai uns pelos outros. Nessa noite você pode dizer com alegria para o seu irmão, dizer: você é importante. A minha ceia só começa quando você sentar do meu lado, só começa quando você tiver de mandada comigo em comunhão. Esperar uns pelos outros significa dizer: você é importante para mim, meu irmão. Nós estamos na mesma peleja, o nosso foco é o céu, e você não vai ficar para trás. Se depender de mim, você não fica para trás. Nós subiremos juntos. Ele vai desenvolver o assunto como eles deveriam se portar diante da ceia. E ele vai nos informar, nos dizer que naquele momento eles deveriam ceiar olhando para aquilo que Cristo fez lá atrás no Calvário. Oh, glória a Deus. No versículo 23 ele vai dizer: na noite que Cristo foi traído. E no versículo 26 ele vai arremeter a igreja a olhar para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque antes do Calvário, apesar de ter sido o ápice do sofrimento de Cristo, apesar de ter sido o ápice da dor, do desprezo, da rejeição, mas teve todo um percurso, teve todo um caminho até o Calvário. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olhe para tudo que Cristo passou, suportou por vocês. Hoje vocês ceiam aqui por causa que lá atrás ele suportou o desprezo, a dor, a vergonha e o sofrimento. Lembra lá de Marcos capítulo 14, a partir do versículo 60, quando fizeram um falso tribunal, um falso julgamento, pegaram Cristo durante a noite, algo que era proibido pela própria lei da época. Ele não foi pego em flagrante, não, mas fizeram um falso tribunal, açoitaram ele, espancaram ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, levaram ele para Pilatos, para Herodes, para o sumo sacerdote Caifás. Quando chega no versículo 62 adiante, colocam ele diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote olha para Jesus e pergunta: tu és o Filho de Deus? E Jesus está lá, calado, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías 53. Ele foi ferido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E o sumo sacerdote, olhando para dentro dos olhos deles, pergunta: tu és o Filho de Deus? E ele fica calado. O sumo sacerdote pergunta: aleluia. Tu és o Filho de Deus? E ele está lá, aleluia, glória a Deus. Olhos fechados. Pode ler lá no texto.
E ele olha para o sumo sacerdote e diz: sim, sumo sacerdote, eu sou filho de Deus, e tu verás o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Oh, glória a Deus. O sumo sacerdote rasga as suas vestes. E a lei dizia que quando o sumo sacerdote rasgava suas vestes, é porque ele estava colocando um ponto final no seu ministério. E isso era profético, porque diante dele estava Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança que foi feita no seu sangue. Ele passa por todo aquele sofrimento. E o apóstolo está dizendo: olha para tudo que ele suportou. Veja o que ele passou por vocês. Lembra da coroa de espinho? O espinho era um sinônimo do pecado. Era a consequência do pecado, na verdade. Está lá em Gênesis. Após o pecado, a terra começou a produzir espinhos e dores. E essa coroa de espinho era uma coroa que pertencia a Satanás, aquele que induziu o ser humano a pecar. No Antigo Testamento, quando o rei ele perdia a batalha, a sua coroa tinha que ser transmitida para o vencedor. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 2. Quando eles pegam a coroa de espinho, eles nem sabiam que estavam colocando na cabeça de Cristo. Ali o reino das trevas, ali o pecado estava sendo vencido, porque o texto sagrado diz aos romanos que por causa do seu sangue nós fomos justificados, fomos declarados inocentes, e ele nos absolveu de todo o pecado. Cristo levou sobre si os meus e os seus pecados e nos declarou inocente. Naquele exato momento ali, o reino das trevas estava sendo destruído. A comprovação disso está lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante. Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ele venceu o pecado. Ele assumiu sobre si os meus, os seus, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Ele levou sobre si. Quando chega no versículo 28 aqui de Coríntios, o apóstolo Paulo ensina a igreja que no momento da ceia, eles deviam participar da ceia com a mente em reflexão, meditando em todas essas questões. E eles, antes de participarem do cálice, do pão, eles deveriam fazer um autoexame, mergulhar para dentro de si, para dentro da sua alma. E ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos auto-examinar. Não é para examinar o próximo, não é para olhar para a vida do próximo, é para a sua vida. Não é para olhar para quem vai pegar o pão ou deixar de pegar, não. É olhar para dentro de si. Olhar para dentro de nós e vermos que nós somos falhos e que hoje é noite de reconciliação. É noite de dizer: Senhor, eu necessito, eu careço da tua misericórdia, porque hoje eu quero participar da tua ceia. Devemos olhar, fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós, vermos como está a nossa vida espiritual. Se ainda somos fervorosos, se ainda temos prazer em ler as Sagradas Escrituras, se ainda temos prazer em orar e participar da consagração, em vir para a EBD, em vir para a doutrina, em sermos crentes, em darmos bom testemunho na nossa sociedade, é nós olharmos para a nossa vida. E o Deus está falando conosco. Deus está falando conosco nessa noite. Como está a sua vida, a sua comunhão? Como
como está o seu lugar secreto. Você ainda tem frequentado ele, você ainda tem prazer em estar lá todos os dias. Ou as lutas, os cuidados da vida têm te afastado. Mas nessa noite Deus, Ele está dizendo através da sua palavra: é noite de colocar as contas em dia. É noite, né? Nessa noite é noite de se jogar na presença de Deus em arrependimento. É noite de transbordarmos do Espírito Santo de Deus. Olha como está sendo. Isso é olhar, é fechar os olhos e olhar para ver como está a sua alma. Você ainda tem prazer nas coisas de Deus? Você ainda tem prazer em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus? Ou você simplesmente tem sido um ativista religioso que cumpre o batismo semanal? Fazer o autoexame. Não é examinar a vida do irmão, a vida do próximo, não. Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de reflexão, é noite de meditação, é noite de olharmos e ver tudo que Cristo passou por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com alegria, com gratidão, e por causa do seu sangue nós fomos justificados. Hoje você pode dizer o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1: porque já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta noite o peso do pecado, ele já não pode mais refletir na sua memória. Satanás não pode mais subjugar você, porque você foi purificado pelo sangue de Jesus. Mas há um porém, o mesmo apóstolo diz que nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas quem vive segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Eu creio que eu estou diante de uma igreja espiritual. Esse culto aqui é um culto espiritual, aonde existem pessoas aqui nesta noite que chegou aqui dizendo: Deus, hoje eu quero, meu Deus, ser cheio do teu Espírito. Eu quero ouvir a tua voz através da palavra, e Deus está falando com você. A igreja a meditar no sacrifício do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na cruz, Jesus Cristo, Ele não te achou livre e te fez preso, não. Na cruz Ele te achou preso e te fez livre. Na cruz do Calvário Ele abriu as suas feridas para que as minhas e as suas fossem saradas. Na cruz do Calvário Ele fechou a porta da lei e abriu a porta da graça, para que hoje nós vivêssemos de fé em fé, de glória em glória na sua presença. Na cruz Jesus morreu para que eu e você, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância em todas as áreas e em todos os setores da nossa vida. Você acredita nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai escorrendo esses assuntos. Ele vai dizer: portanto, versículo 26, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por esse motivo, quem
come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer o pão, beber o cálice, participar indignamente, significa dizer que é participar de algo que você não está entendendo o que é. É participar daquilo que você não tem a menor noção do que se trata. Se trata do banquete espiritual. Se trata da santa ceia do Senhor. Se trata em reconhecer que só participa dessa ceia quando nós sabemos de fato, compreendemos, entendemos tudo aquilo que Ele passou, que Ele suportou. Significa participar com decência e com ordem. E muito mais, você sabe muito mais do que eu. E Ele vai dizer, para me finalizar, que essa ceia, ela vai perdurar até aquele grande dia, o dia em que nós participaremos na eternidade nas bocas do Cordeiro, juntamente com o nosso Salvador e com os santos de todas as épocas. Hoje é um reflexo daquilo que nós vamos viver eternamente com Ele. Por isso é noite de se alegrar, é noite de festejar. Nós não estamos cultuando Diana nem Afrodite, nós não estamos cultuando a Baal, não. Nós estamos cultuando ao Cristo ressurreto, aquele que subiu ao madeiro, aquele que morreu no Calvário, aquele que suportou o desprezo, a dor, a vergonha. Nós estamos cultuando o Cordeiro eterno, que um dia virá buscar essa igreja para morar eternamente com Ele. Incline sua cabeça nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por causa do teu mérito, não pelo nosso, não por aquilo que nós podemos, por aquilo que somos, não é por causa do Senhor, é por causa da tua graça em nossa vida que nós queremos te louvar, te agradecer nesta noite. E nós estamos aqui, meu Deus, em espírito aquebrantado. Nós estamos alegres porque nós vamos participar. Hoje nós lembramos daquilo que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Hoje nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador e que um dia virá nos buscar, meu Deus. Está a tua igreja, está o teu povo que vai participar da tua ceia nesta noite, meu Deus. Ah, Senhor, agora muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Nós te louvamos e nós te agradecemos.
Senhor.